Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Educa Evolução. Como sempre, a gente traz aqui assuntos relevantes e hoje não é diferente. Olha só, hoje nós temos um tema aqui extremamente especial. A gente vai falar um tema de utilidade pública. Você não pode perder, tem que ficar até o final da programação de hoje. Nós temos aqui, junto conosco hoje, dois membros do Conselho Tutelar de Sorocaba. Então aproveita para acompanhar a gente até o final, tá? Tem ao meu lado aqui o João. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo todos que estão conosco e você que nos acompanha aqui no dia de hoje. Esse tema, Edson, é um tema crucial, né? Esse tema, nós temos aí pessoas, acho que muito mais preparadas do que nós, né, para estar falando sobre esse assunto. E eu acho que vem falar aí de algo que é muito importante para a população sorocabana, principalmente quando se refere às nossas crianças, né? Vamos lá, então. Olha só, hoje nós temos aqui conosco a Andréia e temos aqui também o José Eduardo. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Aproveite esse tempo aí para se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, como que é a atuação e o trabalho de vocês. Vocês atuam aqui na cidade de Sorocaba, correto? Isso. Meu nome é Andréia Bianca Lana. Eu sou conselheira tutelar já faz 15 anos, né? Sou da região leste, porque aqui em Sorocaba nós temos 3 regionais. Ah, sim. Então é sul-leste, norte e oeste. Nós somos em 30 conselheiros e hoje nós estamos, recentemente nós mudamos para Avenida General Carneiro 312. Boa tarde, meu nome é José Eduardo, também sou das antigas, estou desde 2007 no Conselho e saí por 4 anos para a minha área, que é a advocacia, mas retornei para o Conselho em 2020 agora, e acho que a André já deu uma introdução. O nosso trabalho ele é permanente, trabalhamos em plantões de 24 horas, além do expediente ao público, né? Divididos em regionais. Nós temos 3 regiões, mas em cada região nós temos 2 conselhos, né? Um conselho ele compreende 5 conselheiros para atuar perante os nossos 800 mil habitantes de Sorocaba, um pouco mais que isso. Andréia, queria que você explicasse para nós aqui qual que é o papel, do Conselho Tutelar, que é a proteção, pelo que a gente entende, né, a proteção da criança e do adolescente, né? Fala mais para nós aí como é que funciona, como é que as pessoas procuram e pode conhecer melhor o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, como você disse, né, é um órgão de proteção das crianças e dos adolescentes. Como que chega, as pessoas podem chegar até nós? Certo. Ou quando para requisição de algum serviço, seja saúde, uma vaga em escola, creche, um medicamento que não está conseguindo no posto, psicólogo. A gente tem uma grande demanda das escolas. Certo. As escolas acabam encaminhando para nós questões de crianças que estão evadidas, né? Por lei, tem uma porcentagem. Se a criança chega a essa porcentagem de faltas, a escola tem que mandar para nós e nós temos que ir atrás dos responsáveis. Tá. Também a escola manda, se verificar alguma situação que seja, ou a criança fez algum relato para a professora, ou para alguém da escola, de maus tratos, seja agressão, ou negligência, ou assédio sexual, violência psicológica, e eles entenderem que é uma questão que precisa ser levada para nós, eles também encaminham para nós. Então, eu falo que a gente tem uma grande demanda da escola, temos também quando as pessoas fazem denúncias para nós, né, algum vizinho, alguma pessoa que conhece alguma situação, que entende que seja uma situação que está colocando a criança ou adolescente em risco, eles também encaminham para nós, seja pelo Disque 100, pelo telefone que nós temos, né? Ou ligam também na Guarda Municipal, que é a guarda que dá o apoio para nós. Tá. Então, essas demandas chegam de vários lugares. Na UBS, por exemplo, se a criança chegou lá, eles também encaminham para nós. A mãe chegou, a criança está machucada, aí ela caiu da escada. Aí ela caiu da cadeirinha quando o carro estava em movimento. Eles mandam para nós, porque eles entendem que a mãe foi negligente com aquela criança. Certo. Então a gente entra em contato com essa mãe para entender o que aconteceu. Então, qualquer situação que
tenha colocado aquela criança ou adolescente em risco, eles entram em contato conosco. E daí começa a atuação do conselho. Então vocês são mais um órgão mediador do que um órgão punitivo, né? Tira aquela ideia de que estão lá para tirar os filhos dos pais, né? Acaba com essa ideia. Tem alguns que às vezes até, como você tinha me dito logo no início, que tem algumas pessoas que às vezes vê o carro do conselho tutelar chegando e as crianças estão brincando, começam a se esconder. Então a gente vê aí, tem que ver mais como um órgão mediador. Seria isso? Na verdade, seria de proteção, né, Cacá? O conselho, ele tem 3 possibilidades que ele vai atuar quando a família está infringindo direitos, ou quando o Estado, ou pela própria conduta daquele jovem, daquela criança. Então, o que acontece? A gente tem atitudes realmente práticas, executivas, mas a gente trabalha com uma rede de proteção. Então, toda aplicação de medida vai incidir num trabalho da educação, da saúde, do social, até chegar àquela ponta que é afastamento de uma família, existe um trabalho. Então, inicialmente, você vê uma vulnerabilidade ali social ou uma má conduta daquela família, você vai tentar fomentar aquilo para cessar aquela violação. A ideia da lei é você trabalhar aquela família para que aquelas violações vão cessando. Só que tem casos, infelizmente, que o risco é tão grande, não tem uma adesão, não tem uma melhora significativa, que você tem que fazer o afastamento. Mas, assim, não é a ideia da lei e não é a ideia do Conselho. Inclusive, o Conselho só aplica a medida com o respaldo judicial. Eu não posso simplesmente tirar uma criança, um adolescente de um lar, sem que a justiça ratifique aquela decisão com elementos e com documentos, provas e laudos. Olha, aquela medida foi eficaz, porque senão o juiz ele vai revogar aquela determinação do conselho. Então a gente também tem esse amparo judicial, senão não vai ser cumprida a medida. Tá. Uma vez que houve uma denúncia, né? Chegou uma denúncia até vocês, como que funciona essa primeira abordagem? Como que vocês atuam? Como que vocês vão até o local? Como que funciona essa parte? Tá, vamos lá. Chegou a denúncia, seja por qual via, né? Ou seja, a escola ou algum denunciante, porque é anônimo, né? Você não precisa se identificar, você pode ligar no conselho e fazer a denúncia, não é totalmente anônimo. Então, a gente vai até o local, verifica se aquela denúncia que foi passada é procedente, né, ou não, né? E aí a gente faz se houver alguma situação que a gente vê, não, realmente é procedente, a gente faz os encaminhamentos necessários. Se é uma questão de vulnerabilidade social, se é uma questão, por exemplo, que a gente tem muito, a casa vive suja, a criança sem alimento, então a gente vai até o local e verifica, né? Realmente está muito suja, não é um ambiente sadio para a criança estar. Certo. Então a gente conversa com aquela mãe, com o responsável que está ali, olha, então explica para ela que aquele ambiente não é o adequado para a criança viver, porque muitas vezes para ela tá tudo bem, né? E aí a gente conversa com ela, olha, então a gente faz um acompanhamento, olha, daqui a um tempo nós vamos voltar para verificar se a senhora conseguiu organizar a sua casa, né? Se o ambiente melhorou. Agora, vamos supor, uma questão de maus tratos. Veio, olha, a mãe grita, a mãe bate, aí a gente vai até o local, conversa com essa mãe, verifica a criança. A gente não faz mais a escuta da criança no local, tá? Porque hoje nós temos, como o Cacá mencionou anteriormente, nós temos a escuta especializada. Porque antes da escuta, o que nós fazíamos? Então veio lá uma denúncia que a criança foi agredida. Nós pegávamos, levávamos até o conselho, conversávamos com ela lá. E se realmente tivesse marcas, a gente fazia o boletim de ocorrência, dava advertência para a mãe, dependendo da situação, da gravidade da situação, né? Hoje não mais. Então, hoje existe a escuta especializada, onde essa criança vai poder ser ouvida, né? Até para a gente não ficar revitimizando essa criança, vamos... Seguinte exemplo, a criança está na escola, está com uma marca. Certo. Aí a professora ou alguém... o que foi isso? Minha mãe me deu uma cintada, minha mãe me bateu. Então, a própria escola, ela tem autonomia para ela fazer, tem um protocolo lá, a escola, ela mesma encaminha para a escuta especializada essa criança, relata, porque a pessoa ouviu, então ela mesma encaminha, e depois eles encaminham para nós. Para quê? Para que essa criança não fique se revitimizando, contando a situação várias vezes, porque antes o que acontecia? Relatava na escola, daí vem a diretora, aí vem a professora, aí leva para o conselho, a gente
pergunta novamente, daí vai para a delegacia, pergunta novamente. Então, veja, quantas vezes essa criança vai ter que contar algo que para ela não é legal. Então, daí vai ter o espaço na escuta, que ela vai ser ouvida lá. E daí a gente faz, eles encaminham para nós, o conselho sempre participa, eles encaminham o relatório para a gente verificar qual é a próxima atuação nossa. Deixa eu perguntar para vocês. Eu queria saber se os órgãos públicos que essas crianças convivem, por exemplo, a escola, o posto de saúde que você comentou, e outros ambientes sociais, como por exemplo igrejas, enfim, aonde essa criança costuma frequentar, esses lugares estão preparados para pedir ajuda, para solicitar esse auxílio do conselho tutelar? Então, é assim, importante me até frisar no ponto anterior, que assim, o conselho, embora a escuta não esteja tomando esse papel, dependendo da situação, o conselho vai estar junto, dependendo da gravidade que se apresenta um caso. Então, assim, embora o conselho não faça diretamente aquele questionamento que houve, dependendo da natureza da agressão, se não foi um xingamento, mas foi uma questão com marcas, com violência, o conselho vai também em loco atender aquilo, porque também não dá para deixar fazer uma oitiva e a gente não atender aquela emergência. Quando tem marcas no corpo, é sinal que houve uma agressão, e a agressão é uma materialidade, né? Mas, assim, é uma pergunta, né? A pergunta é muito subjetiva, porque existem escolas, unidades de saúde, que fazem realmente como está na lei. Sim. Algumas nem tanto, porque ainda, perante a história e tempo, o ECA é uma lei muito nova. O ECA ele foi implementado a partir da nova Constituição 88, podemos dizer nova, mas perante a lei ainda é uma lei nova que o povo não conhece. Muitas autoridades não conhecem exatamente a atribuição do conselho, então às vezes não sabe como agir, como encaminhar, às vezes entende que aquela violação é uma questão normal, porque anteriormente ao ECA, o antigo Código de Menores, eles não tratavam de uma rede de proteção. Certo. Tanto vítimas como agressores eram despejados em entidades como FEBEM, né? Que hoje não existe mais. Hoje existem casas lares para vítimas que são abandonadas ou estão em situação de risco, e existem entidades como Fundação Casa para aqueles adolescentes infratores. Então, assim, é muito complexo ainda esse tema, mas a gente vem fazendo através de reuniões, discussões, fluxos, para ir, assim, melhorando essa engrenagem que é a rede de proteção. Hoje, nada mais é que o Conselho é um órgão, dentre outros, que vai garantir esses direitos, aplicando medidas sim, mas dependendo de todos os outros para esse direito ser efetivado. Uma coisa é você, por exemplo, ter o direito à escola. Poxa, ele conseguiu a vaga. Outra coisa, ele está frequentando a escola. Então, um direito sem efetivação não é um direito pleno. Então, realmente, é um ponto muito para ser explorado e avançado, mas eu acredito que com o tempo, com canais hoje, com ferramentas de comunicação, a gente vem aprimorando. No caso de chegar para nós o conhecimento disso, né? Certo. Seria aquela pergunta, né? Então, está melhorando, mas tem muito ainda avançado. E a criança, sem a escola, ela fica muito mais vulnerável, né? Sim. Sim, porque a escola é um ambiente de aprendizado, não de educação, de formar também, mas assim, a casa é a formação como ser e a escola que também traz esse conhecimento. Então, uma coisa quebrando a outra vai trazer com prejuízos irreparáveis, né? Sem contar que nós tivemos uma pandemia que já trouxe uma perda, não só de 2, 3 anos, mas de uma geração. Porque um ano de escola, a gente fala que a gente perdeu 10 de vida, por conta de todas as consequências que tem nessa ausência. Né? E então, teve um aumento significativo após a pandemia de evasões escolares. Então, muito importante essa divulgação, né? Então, a gente está falando sobre isso aqui, acho que é fundamental para quem está nos acompanhando aqui, né? E saber que tem um caminho, né? Essa informação chegando a todo mundo que é envolvido, né? Com criança e tal, se souber de alguma coisa, procurar imediatamente aí o conselho tutelar, enfim, os meios ali de proteção. Na verdade, a gente sempre, né, sempre fala nas nossas reuniões, palestras, na dúvida, será que cabe ao conselho? Será que é crime? Será que não é? A gente sempre fala, na dúvida, liga. Sim. Entre em contato conosco, explica a situação e aí a gente vai verificar se é caso do conselho, se não é, pelo menos a orientação a gente vai dar. Então, sempre que tiver dúvida na situação que está acontecendo, entre em contato conosco que a gente vai orientar. Interessante. E eu queria saber o seguinte, se é que vocês podem falar, né? Uma vez que foi detectado, foi comprovado lá que há maus tratos, vamos se dizer aqui, vou dar um exemplo, vocês podem falar muito melhor do que eu a respeito disso, mas, sei lá, espancamento, vou colocar aqui como exemplo.
Qual que é o próximo passo? O que que acontece depois? Vocês disseram que abre boletim de ocorrência e depois então tem um acompanhamento policial, é isso? Vamos lá. É assim, o conselheiro ele não faz diretamente boletim de ocorrência. Quando tem uma violação nessa magnitude e a família, não o agressor da família, mas aquela outra parte da família que deveria tomar a providência não faz, o conselho ele comunica o Ministério Público. Porque não é uma atribuição direta. Tem situações específicas que acaba gerando boletim de ocorrência, porque há um arrolamento na circunstância, mas o dever de ofício é comunicar ao Ministério Público. O que acontece? Existem situações e situações e a forma como aquilo aconteceu. Tem casos onde aquele pai, aquela mãe ou aquele responsável ele acaba se perdendo numa circunstância, mas não é uma família ruim que coloca a criança de fato em risco. Muitas vezes ele perdeu a mão ali, mas você vê que são pais que estão trabalhando, são pais que não são envolvidos em situações ilícitas. O que aconteceu? Talvez ele se excedeu na forma de educar ali, mas você percebe pelo contexto familiar que a criança não está ali correndo um risco. Então, muitas vezes cabe ali uma advertência, mas com encaminhamento junto para uma rede. Agora, existem casos, né, mais graves que realmente a família está envolvida com drogas, ela realmente coloca a criança em situação de risco, a criança também está exposta a esse crime, e aí você não vai simplesmente poder uma advertência, uma conversa, um encaminhamento. Tem casos que você precisa fazer um afastamento para o pior não acontecer. E aí a própria lei traz que a família extensa seria o primeiro momento para você garantir essa proteção. Tá. Então, existem casos e casos. E esse afastamento, ele é definitivo ou ele pode ser revertido? Como que funciona? Pode ser revertido, você quer falar? Então, esse afastamento, como ele falou, primeiro a gente procura a família extensa, um tio, uma tia, até um irmão, né? Tem que, o fato é, tem que tirar a criança do convívio com aquele agressor. Ou do ambiente de risco. Exatamente. Né? Então, aí a gente afasta. Vamos supor, numa questão de drogadição, né? Aí a gente encaminha o responsável ali que está com essa questão para a CAPS, para que ele possa se tratar. E aí, como a gente faz a notícia de fato para o Ministério Público desse afastamento, né, e os motivos pelos quais nós precisamos afastar, vai ter o acompanhamento. Então, se essa pessoa aderiu ao tratamento no CAPS, está indo direitinho, às vezes precisa ser internada, né? Certo. Aí, quando a criança está afastada, muitas vezes, ele pode ter a visita, pode receber a visita. Então, tudo isso acompanhado. E aí ele volta, né, quando ele verificarem que ele tem condições, no caso de drogadição, que ele tem condições de voltar a ter o convívio com aquela criança, mas daí já não cabe ao conselho, a gente não faz esse acompanhamento. A nossa função, a nossa atribuição ali é fazer o encaminhamento da criança para um CAPS, para um psicólogo, né, para que ela vá tratar essa questão do que ela vivenciou e também a pessoa que fez a agressão ali, né, ou seja, o familiar, ela vai se tratar e daí quem vai acompanhar não é o conselho. A gente fica sabendo do que aconteceu, porque vem, às vezes, um pedido para a gente fazer um relatório ou acompanhar aquela criança. Existem também, aproveitando, outras situações de afastamento. A família também pode promover a promoção. Então, vamos dar um exemplo de um casal separado, num dia de visita, a criança foi e retorna para o responsável, né, e com marcas, a própria pessoa, a lei garante que ela pode tomar a medida e o conselho não precisa nem atuar no caso desse, porque o ECA ele também traz as obrigações, e a família é o primeiro ponto, é dever da família, do Estado. Então, se aquele responsável notou que a criança voltou com marcas, independente de quem tenha cometido, ele mesmo poderá registrar boletim de ocorrência, aliás, deverá, e aplicar a proteção do afastamento, comunicando também à autoridade judiciária. Então, nesse caso, ela já fez o que a lei determina, o conselho pode ser um órgão ali de acompanhamento e até alguns encaminhamentos, mas a própria família ali, ela já aplicou a proteção. E uma outra situação é quando vira um acolhimento, ou seja, ela foi institucionalizada, ela foi para um abrigo, aí é um processo legal, e mesmo nesse processo, o juiz ele vai dar oferta para a família, ou seja, se tratar para verificar se ela vai ter possibilidade de voltar para essa família, seja para aqueles responsáveis ou para uma família extensa. Então, a ideia da lei é retornar, desde que a família tenha essa melhora na situação, para que a criança possa voltar sem risco. Senão, se chegar ao fim e não tiver nenhuma melhora, ela acaba chegando à destituição, que vai para uma adoção. Né? Isso é o pior cenário que possa chegar. Porque muitas vezes acontece daquela família, daquela criança, quando acontece a situação ali que a gente precisa intervir, tirar ela daquele núcleo familiar, eu não tenho parentes, não tenho mais contato com ninguém,
Aí sim, né? Não tem um registro do pai numa certidão, ou seja, não tem alguém, né, que Daí possa... ela vai para uma casa de Vai depender acolhimento. muito da situação Sim, individual de cada um, exatamente. né? Não existe um gabarito. É. Cada caso a gente Vai fala que analisar temos, individualmente, Exatamente. nós tratar. estamos com quase 35 mil pastas, né? Claro que muitas estão aqui, várias, mas podemos dizer que cada caso tem a sua história, a sua natureza. Não existe 35 mil? isso, sem contar os casos que não chegam até nós. Esses É. são casos formais, né? Tem situação, né, que o pai às vezes tem que manter o equilíbrio, né? A gente sabe que as crianças, esses adolescentes, têm seus direitos, mas também é dever dos pais, né, também colocar ordem, disciplina, orientar esses jovens, né, para o caminho certo. Então, como você mesmo disse, às vezes acontece aí que o pai perde a cabeça, a mãe perde a cabeça, porque já foi falado uma vez, duas, três. Então, nesses casos, a gente entende, consegue entender, vocês conseguem atuar entendendo, poxa vida, não, pera lá, esse pai, essa mãe está desesperada, está buscando tentar resgatar valores aqui. Isso vocês conseguem ver. Na própria abordagem, no caso, você vê o É. desespero. E, assim, o que mais influencia, assim, a nosso ver, pelo menos, o que vem influenciando nisso na parte da juventude é a questão de drogas. Tem pais que eles não conseguem colocar, eles não sabem vir casos, assim, extraordinários, assim, claro, é crime, não deixa de ser crime, mas decorrentar um filho, porque ele não vai ali atrás do ilícito. Então, assim, existem casos e casos, mas a lei, ela frisa que é dever da família, mas muitas famílias não sabem desse dever e joga para as costas dos outros. Então, alguns pais têm esse dever e querem, de alguma forma, impedir que esse controle, esse momento se perca, tentando, às vezes, acaba até agredindo, mas aí você vai analisar. Senão, ele também fica sem parâmetros. Não é um tapa, simplesmente, que você vai afastando o filho. É um contexto, qual a situação. Senão, a gente também não consegue atender de forma humana um caso, né? Esses são casos Perfeito. pontuais, né? Porque às vezes a gente verifica, bom, vamos lá, não é a primeira vez que aconteceu, já é a terceira. Então daí é o outro olhar. Jogo recorrente. Né? Exatamente, não, né? Aí, ou ao contrário, nossa, é a primeira vez, aí o pai explica o que aconteceu, né? Daí a gente entende a situação. Mas na maioria das vezes é algo que foi pontual, que a gente conseguiu. Como a gente já teve experiência de atendimento, né? Mas como também chega pais lá com criança de 6, 7 anos, ó, vim entregar porque eu não aguento mais, porque eu não dou conta. Não, pera lá. Aqui não, você não vai entregar ninguém aqui, não é dessa forma. Daí você vai conversar, daí você vê que a mãe também, né, tá soberbada com N situações, daí a gente tenta conversar, a gente acaba sendo psicólogo naquele momento, conversa com a criança, aí você vê que foi um desabafo, muitos vão lá para desabafar. Vocês não têm nenhuma formulazinha mágica do tipo, olha, vou te dar um monte de direitos, mas só vai ter esses direitos se praticarem os deveres. Olha, assim... Deveria ter. Deveria. Fórmula não tem, mas a lei diz, né? A fórmula está na lei. Quando eu tenho uma abordagem, eu sou assim, difícil chegar no extremo. Mas quando chega a um ponto, assim, não tem mais conversa, porque primeiro você confia que a família vai melhorar. Esse é o princípio da lei. Trabalhar essa família, mas algumas famílias abusam, achando que não, posso fazer o que quiser, ou então tá faltando, deixa, não acontece nada. Da porta para dentro, exato. que manda. Mas assim, esquece que tem deveres a ser cumpridos, ou seja, uma evasão escolar, a lei diz que é crime, abandono intelectual, uma criança que não passa na saúde, etc., precisa de um tratamento psicológico. Muitas crianças hoje têm questão de... Porque hoje tem mais diagnóstico que antigamente. Hoje a criança já nasce, já sabe se tem um autismo ali, se já tem já um TDAH. Antigamente não tinha isso, né? Aumentou absurdamente. Exato. Então hoje é mais fácil identificar, né? Antes a criança era mal criada, não para quieta, né? Tinha ali, né? Os subjetivos, Agora não, agora você já tem o laudo, você já tem, né? Então tem que saber lidar. É inclusão. E aí a escola também manda muita demanda para nós. A criança não para quieta, mas daí se chama a mãe. Aí a mãe fala, ele tem isso, tá aqui, tá o laudo. Então a gente fica naquela intermediação, tentando entender um lado, tentando tem um entender A mais o outro. forte, né? Tem um H mais forte. E um detalhe importante, não é só o conselho. Muitas unidades, como um todo, entendem que não. O dever do conselho não. Todos têm o dever. A escola, se ela identifica que ali ela pode resolver, ela não precisa simplesmente ficar triangulando o caso. Porque quando chega no conselho, é que já tem um direito violado. E tem muitas vezes que é uma situação que você pode resolver ali na comunidade, na entidade, na UBS. Então, existe também uma falta, às vezes, de um
não digo um preparo, mas um conhecimento melhor, aonde eu posso chegar. Se a diretora, a professora vê aquela criança tem um déficit, ela pode já procurar um CAPS ali, um UBS para um psicólogo, uma psiquiatria. Fazer um Não encaminhamento. precisa depender do conselho, porque também não damos conta. Nós somos apenas 30 para um universo flutuante, mais de 1 milhão de pessoas. Então, acho que todos também precisam aprimorar as suas, porque nós somos uma esfera dentro de outras para essa engrenagem funcionar. Dependemos de uma justiça, da saúde, do judiciário, do MP, senão não adianta. A gente sozinho, Sim. A demanda é muito grande. Exatamente. Né? Ô, André, deixa eu te perguntar, desses casos que chegam até vocês, o que é mais recorrente, o que é mais comum de tudo isso que a gente tem falado aí, as pessoas procurarem vocês? Olha, a gente tem uma demanda muito grande que vem de escola, questão, né, é absurda, assim, e aumentou muito depois de pandemia. Abandono intelectual, questões que envolvem a criança mesmo, comportamento da criança na escola, isso que a gente estava conversando agora, crianças que são laudadas, que eles acabam encaminhando para nós, que nem caberia a nós, né? A questão do abuso sexual tem vindo muito. Então, relatos, eu acho que tá sendo mais falado do que antigamente, né? Antigamente era um assunto meio que velado, hoje em dia não mais. Então, chega muita questão de abuso sexual para nós, seja pela UBS, seja pela escola, porque a mãe percebeu que a criança, né, que a genitália da criança está diferente. Foi na UBS. Aí relatou isso lá. Aí eles já encaminham para nós uma notificação que a mãe relatou. Então, assim, é uma demanda que está crescendo cada dia mais. Eu percebi vocês têm uma parceria muito forte com algumas escolas, né? Cada um dentro da sua região. Mas eu vejo que vocês até em escola particular também acabam atuando, né? Não é só na escola. Ou não, eu estou enganado. Se tiver alguma reclamação, vocês atuam? Nós temos, mas assim, a demanda de escola particular é bem pequena, né? É praticamente 0,01%. É muito universo assim, de 1.000, pontual, é uma situação... 2 casos. Porque subentende que escola particular se resolve dentro das esferas particulares. É diferente, porque quanto mais simples a comunidade, mais a falta de acesso. Vulnerável, Então, né? uma escola particular, a pessoa já vai ter um advogado ali, não vai deixar chegar no conselho, é muito difícil. Chega um ou outro caso, mas é muito raro. Mas não que não exista, mas o que chega de fato para a nossa grande maioria das escolas públicas. É que eu vi você, André, né? Foi através de você que chegou uma palestra bacana da Polícia Federal, porque chegou essa palestra lá no Veritas. Sim. Então foi através de você. Eu acho que talvez pelo contato que você tem aí nas escolas, ou de repente um contato maior com o pessoal do Veritas, essa palestra acho que deveria seguir rumo a outras escolas, né? Porque eu vi que foi algo assim muito esclarecedor, conseguiu tirar a venda de muitos pais, né? O que você me diz dessa palestra que aconteceu aí recentemente? Você ouviu dizer, assistiu primeiro para depois levar, ou conhecia já o trabalho dos meninos da Polícia Federal? Então, o pessoal da Polícia Federal, eles elaboraram essa palestra, são 3 palestras, né, que eles dão diferentes palestras. Então, eles abordam primeiro os professores e os funcionários da escola, tem para os pais, né, e para as crianças. Então, são 3 tipos de palestra. O Conselho Tutelar ele foi chamado em dezembro para conhecer essa palestra deles, que eles trouxeram, já foi implementada em Brasília, e eles trouxeram para cá, com relação a crimes cibernéticos. E aí eles levaram nós para conhecer, e eles pediram para que nós, os conselheiros tutelares, divulgassem para as escolas, porque eles acham muito importante passar isso, né, para o pessoal da educação. E daí foi nesse momento que eu levei lá para a diretora do Veritas, né, e ela os convidou, e eu acho que foi bem interessante. As crianças, eles falaram para mim, comentaram comigo, que teve um retorno muito bacana, né, tanto das crianças com relação às perguntas, os professores também, para a questão de entender mesmo o que acontece num universo que para nós é muito longe, né? Então, eles ali que são especialistas, né, trabalham com isso, eles acharam, diante da demanda que estão tendo, que cresceu muito,
né, desses crimes, eles acharam interessante trabalhar no preventivo, né, para lá na frente ter menos crimes, para os pais terem esse conhecimento, né, do que pode acontecer no universo de games, essas crianças jogando o dia inteiro online. Muitos pais acham que tá tudo bem, ele tá aqui em casa, tá jogando, e não é tudo bem. Né? Acontece muita coisa por trás ali que os pais não têm nem noção. Então, diante da demanda que eles estão tendo, eles acharam interessante trazer essas palestras para cá. Eu participei dessa palestra, eu achei muito interessante, porque eles fizeram uma triangulação, Edson, Eduardo, eu não sei, acho que deve ter visto, né? E onde linkaram a família, a escola, colocando os alunos e professores, né, os estudantes. Então tem, né, a família, os filhos e os professores. Foi muito bacana, porque primeiro parece que eles falaram primeiro com os professores. Se eu estiver errado, você me corrige. Foi primeiro com as crianças, depois com os professores e os funcionários, né? E depois os pais. Com os pais. Muito legal, porque o que acontece? Todo mundo dentro de uma mesma linguagem, dentro de uma mesma informação, para que houvesse uma maior proteção, né, a esses jovens, essas crianças. Criar uma rede mesmo de proteção. Exatamente. E eu achei isso muito bacana. Isso deveria ser difundido mais nas escolas. Né? Não escolas públicas, né? Mas as escolas privadas, mais escolas. Porque são assuntos assim, de alta relevância. Né? Quantos adultos hoje não se sentem frustrados porque um dia, enquanto criança, não houve uma rede de proteção? Não houve alguém protegendo-os. Porque o ECA é novo, né? Sim, não é tão... sim, mas olha só, o que nós temos hoje, né? Temos isso hoje e parece que, me perdoa se eu estiver errado, tá? Parece que tem um pouco de desperdício. Nós temos isso, tem pessoas preparadas para falar sobre isso, e eu não sei se é a divulgação que é menor, que não chega, enquanto algumas escolas poderiam estar fazendo essa triangulação, tá? E como eu acho que você mesmo disse, é pouco, né? Pelo que deveria acontecer, ainda é pouco. Atingiu muito a quem deveria atingir. Eu até comentei com ele naquele dia, dele levar para a Secretaria da Educação de Sorocaba, e daí eles conseguem, né, disparar nos e-mails das escolas essa palestra que eles estão proporcionando, né? Ele comentou comigo que teve só 2 retornos de escolas públicas. É pequeno demais, né, pelo número de escola que nós temos. E assim, nós temos também um quadro reduzido de conselheiros pela população de Sorocaba, porque nós estamos em 30, mas o ideal hoje seria 40 pela resolução do CONANDA, que a cada 100 mil habitantes recomenda ter um conselho. Então hoje já estamos ultrapassados em 200 mil. Então isso também acaba às vezes faltando um pouco de perna, porque a demanda são muitos braços. Então a gente também precisa, primeiro, a provocação dessas escolas particulares, porque a rede pública a gente já vem fazendo. Mas a gente precisa também receber, porque muitas vezes a gente não pode ir lá bater nas portas, a gente vai conforme vão solicitando. Tem até igreja que manda para a gente, comunidades, para fazer uma palestra, a gente vai, só que também somos poucos, somos 10 em cada região. A Andréia na Zona Leste, Sul, Centro, né? Sim. E na Zona Norte que eu pertenço, são mais de 350 mil habitantes para 10 conselheiros. Então a gente trabalha em escala, os plantões eles são contínuos, terminou o expediente, então sempre 24 horas vai ter alguém. Então, além disso ser importante, precisamos também, estamos já conversando com o município para aumentar esses conselheiros para atender ainda melhor essa demanda, que realmente tem uma demanda reprimida em todas as áreas. Se depender da gente, Eduardo, pode contar com a gente que a gente faz a divulgação. Tá? Pode contar, e sempre que pudermos, nós estaremos falando aí sobre o trabalho de vocês, na hora que vocês perceberem, olha, nós temos aí um efetivo, né? Temos condições de estar atuando, e em outro momento, quem sabe a gente não convida vocês para vocês falarem justamente sobre isso, mas estamos sempre pronto para atender quem tem interesse sobre esse assunto. Então, até tem um assunto muito, muito importante que até a gente estava conversando fora do ar aqui antes de começar, né? E você tocou no assunto aqui agora sobre essa questão do crime que acontece pelo celular, né? O cibernético aí. Realmente, os pais às vezes não têm noção de que um celular na mão e a criança num joguinho, ele pode estar vulnerável, né? Eu queria que você aproveitasse esse espaço, que eu acho que isso é extremamente importante para quem está nos acompanhando aqui, ter esse entendimento, né? O que o pai pode fazer, se é o acompanhamento, se é cortar, para minimizar esse risco aí, que muita gente nem sabe que isso existe.
Na verdade, né, não fica só no celular, né? Na tela do computador, qualquer joguinhos online, Uhum. principalmente os que tem um chat, né, que é o Sim. bate-papo, os pais ficarem de olho. Eu agora não sei te dizer quais são, mas no dia lá, depois a gente pode até pesquisar. Uhum. O Caleb, ele passou vários aplicativos que os pais podem acessar para ter esse controle com quem o filho está falando nesses joguinhos, ter dupla, o que ele está vendo, você também consegue acessar ali, acompanhar, né? Porque o que ele colocou para nós ali? Muitas vezes com quem você está conversando aí, filho? Tô conversando com uma amiguinha. Uhum. Quantos anos tem a sua amiguinha? 8. E, na verdade, quem tá por trás ali, a foto é de uma menina, ela vai abordar assuntos da idade, de acordo com a idade, mas muitas vezes quem tá ali é um homem de 40, 50 anos, né? E aí, como que eles acessam? Então, primeiro, eles chegam como se fossem amigos, começam a abordar assuntos de acordo com a idade. O interesse do jogo. Exatamente. Pega a sua confiança, né? Abordando. Antes eles pesquisam tudo, eles conseguem pesquisar. Ele falou muito lá para nós, né, o Caleb da Polícia Federal, sobre o que a gente posta nas redes sociais. Então você colocou lá, eu coloquei lá a foto do meu filho, com o uniforme da escola, daí eu postei que nós fomos para a praia no final de semana, postei que eu fui fazer uma caminhada no Campolim. Então, a pessoa que está interessada ali, ele já sabe tudo. Tá acompanhando. Ela foi viajar, gosta de praia, passeia no Campolim, estuda em tal escola. E aí, né, a amiguinha de 8 anos, que na verdade não é amiguinha, é um homem de 40, ela vai falar, eu adoro ir passear no Campolim, você também vai com a sua mãe? E começa. Então ele já pegou todas as informações e começa a jogar com ela ali. E ela acha que tudo bem, né? Ela é uma criança igual a mim, também gosta de passear. Quando ela começa a falar você gosta de tirar foto? Mais ou menos isso, né? Então tira uma foto sua que eu vou colocar olha a roupa que eu comprei, tira uma foto. Eu tô usando o sutiã, tira uma foto. Porque não é foto dela. E vai ganhando é uma outra foto né? que ele pegou. Tira você também. Daí a menina tira. Né, e vai pegando uma confiança. Até que tem alguns casos que daí, né, chega, se você não fizer isso, eu sei onde você mora. Ameaça, daí começa a ameaça, entendeu? Tem foto sua. E aí é a hora, né, que aquela criança, ela se sente amedrontada, tá com medo, né? E aí ela começa a ceder à chantagem. Eu sei onde seu pai trabalha, eu sei onde sua mãe trabalha, eu vou matar seus pais, você vai ficar sozinha. Então, assim, não é um caso fictício, são casos reais. O que eu estou falando é caso real, vários, né, que acontecem isso. Então, por isso, dá importância, não é um simples jogo, não é um simples bate-papo, não está conversando, tem que saber com quem está conversando, se conhece, quem são os pais, onde mora. Só que no dia a dia, o que os pais falam? Não tenho tempo, eu chego do trabalho, ele já está lá, eu tenho que fazer a janta, tenho que cuidar disso, aquilo, e acaba deixando a criança à mercê dessas situações. Então, um grande alerta, né, André? Então, não é só também o acompanhar, que é super importante, mas também a orientação também, acho que é muito importante, né? Falar, olha, se tal pessoa começar a te perguntar, e acho que tem uma infinidade de informações que os pais devem ter esse tempo, né, para dialogar com os filhos, com as crianças. Sim, o que eu percebo, né, que eu vejo que alguns pais, eles têm ainda uma resistência para conversar com os filhos. Né? Claro que você vai conversar assuntos pertinentes à idade. Sim. Porém, tem situações que a gente tem que introduzir na conversa, mesmo que eles não tenham. Você ache, pouco, né? Mesmo que você se sinta desconfortável para conversar, você tem que introduzir essa conversa. Porque muitas vezes eles já estão além de você e você está ali, né? Acuado. E o que eu falo, a informação é sempre o melhor caminho. Né? Você vai até onde você percebe que a criança vai ter o entendimento e daí você recua. Mas a informação é sempre, a conversa é sempre o melhor caminho. Eu tenho uma dúvida, até se vocês puderem falar sobre esse assunto, isso é algo que eu tenho pensado a respeito. Às vezes a gente vê moradores em
condição de rua, e às vezes tem uma criança junto ali, né, acompanhando e tal. O Conselho Tutelar, ele tem um olhar para isso? Como que é feito? Essa questão é uma questão muito complexa e vem aumentando muito. Sorocaba é um estado. Vamos dar um exemplo de Sorocaba, que nós trabalhamos aqui, né? Sorocaba hoje ela é podemos dizer, uma metrópole, Sim. próxima de Campinas, próxima de São Paulo, e muito atrativa, tem um polo industrial muito grande, e muitas pessoas vêm para cá na esperança de algum emprego, alguma coisa, e o que acontece? Aumenta a vulnerabilidade, porque nem todos vão ter esse trabalho, áreas vão sendo invadidas, e o que acontece na prática? Por simples vulnerabilidade, que não é simples, mas pela única causa, tá ali na rua, você não vai, em tese, afastar por conta da questão apenas econômica. É óbvio que, se tiver outros elementos nisso, você vai ter que agir. Então, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar com o serviço social do município para achar uma casa lar para sua família, um abrigo, até que inserir esses responsáveis no mercado de trabalho, alguma coisa assim, para fortalecer essa família, para não ficar numa situação de rua. Mas, assim, existem casos que não é só uma situação de rua, está ali por outras intenções, não poderia estar ali, poderia não estar ali. Então, casos como esse, dependendo da natureza, se for o caso, vai ter que ser feito um afastamento para preservar a criança. Mas se a família está ali por uma questão econômica, por qualquer motivo que seja, e quiser essa adesão, vai ter um serviço para acolher essa família. Porque a criança ela é inserida num contexto familiar, ela não é sozinha, né? Então, isso é um assunto bem complexo, ele vem aumentando muito essa demanda. Tem muitas áreas invadidas em Sorocaba com questões de sanidade, de saneamento ainda muito precárias, porque acabaram de ser invadidas, não tem ainda uma luz, uma água encanada, ou se tem uma coisa, não tem outra, e aí entra naquela coisa, a casa realmente vai estar em péssimas condições de higiene, porque aí já entra, além das violações, uma questão econômica muito forte, e nosso país é um país pobre, como nós falando assim, rico de questões ambientais, mas assim, em termos de gerência ainda falta muitos recursos. Então, esse é o ponto mais complexo de todos, que aí não envolve o conselho sim, mas tudo, como todos os serviços, porque todos estão envolvidos nisso, econômico, inclusive a questão do que oferecer para essas famílias, né? Porque se não tiver alguma coisa para oferecer, é igual um jovem, você quer afastar ele da drogadição ali, se quer oferecer um estágio, mas tipo assim, o que realmente vai ser atrativo para ele sair? Porque muitas vezes ele fala, você vai querer eu tirar da rua, mas eu ganho aqui R$ 200 por dia na rua. Então, assim, não adianta ser apenas uma palavra bonita, tem que oferecer de fato algo que promova aquela família querer sair da rua. Então, esse assunto, tem gente que mora na rua, mas tem muito dinheiro. Então, assim, a rua às vezes, entendeu como é complexo? Nem todo mundo que está na rua ali está de fato na rua, tem que ter uma casa. O problema é a mendicância com a criança, né? Utilizar a criança para isso. Como nós falamos, a gente vai até o local, a gente fala, se a senhora quiser ficar, se o senhor quiser ficar, ok, mas junto com a criança, não. O que não pode é levar a criança, né? E aí é onde o conselho tem que intervir. Sim. A gente vê também, né, outro assunto dentro disso que a gente está falando, que é esse comércio, né, que acontece ali, a criança vendendo alguma coisa no sinal, né, e fazendo alguma atividade como essa. E isso também parece que é algo que tem crescido muito, né? Isso dá um trabalho para o conselho há anos já. Porque eles ligam para nós, aí nós vamos lá, tem algumas famílias que a gente já conhece, aí pega a criança, liga para a mãe vai buscar. Tem uma equipe, perdão, cortar, que já faz esse trabalho, que é a abordagem social, mas ela não é todos os dias 24 horas. Então, assim, aos finais de semana, nos horários de madrugada, noturno, muitas vezes você não vai encontrar essa equipe, então o conselho, tendo uma criança, vai acabar abordando, mas em horários normais, por exemplo, agora, se foi identificada uma criança ali no semáforo, essa equipe vai fazer essa abordagem, entendendo que não vai na sua esfera resolver aquela situação, ela vai acionar o conselho tutelar para aplicar a medida. Mesmo porque a gente já fez várias reuniões com relação a isso, nós verificamos, tem alguns que a gente fala de figurinha carimbada, né? Então ele já conhece o conselheiro, ele já conhece o guarda que está conosco, já conhece o nosso carro. E o que acaba acontecendo? Então, você passou ali no Campolim, você verificou aquela criança vendendo a balinha, a pipoca e entrou em contato conosco. Quando eles viam o carro do conselho, ou às vezes chegava até a esconder o carro, parar numa rua e ir a pé até eles, quando eles viam, eles saíam correndo. Só que assim, correndo na Washington Luiz, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, na General Carneiro. Então, nós acabávamos colocando aquela criança em risco. Então, a gente teve que explicar isso. A abordagem, no caso, né? A abordagem, né? Exatamente. Sim. Então,
E quantas vezes eles saíam correndo e ônibus passando, então, né? Então não dá, a gente é muito complicado nós fazermos essa abordagem, porque eles já conhecem todo mundo. E não temos treinamento para isso, né? Eles têm a equipe que faz isso, ela é treinada para essa função. Então tem uma abordagem, tem equipamento, tem técnicos especializados. O conselheiro não é técnico a esse ponto. A gente vai atender aquela violação, mas a abordagem tem que ser uma pessoa especializada. Aí eles fazem, daí entram em contato conosco. E esses garotos que são empreendedores, 13, 14 anos, que buscam ser empreendedor, como é que vocês enxergam isso? Como é que chega e fala assim, não, gente, eu quero empreender, eu preciso empreender. Então, não tem já se depararam com esse tipo de situação? É complicado, sabe? Porque uma vez eu atendi há muito tempo atrás, na época que tinha muita, começou a pipoca, né? E aí, mentos, que eles faziam a balinha. E aí, né, fomos acionados, estavam achando isso, fomos lá, não tinha abordagem, pegamos essa criança, levamos para o conselho, ligamos para o pai, até o pai chegar, e ele falou, tia, por que eu não posso vender a balinha? Eu lembro que na época, ele falava que ganhava uns R$200, 300 por dia. Por que eu não posso vender a balinha, tia? Porque quando o meu pai, só era o pai mais 4 irmãos, um estava preso por conta de droga, e ele era um menor. Quando meu pai, e a mãe havia falecido, ele falou, quando meu pai vendia CD no terminal, os guardas foram lá aprender os CDs dele. Depois meu pai foi vender água. Aí também pegaram a água do meu pai. Também não entrei no assunto como que era feito, né? Mas enfim, é o relato do menino. Ele falou, eu dormia no chão de terra. Quando chovia mais dentro do que fora. A gente passava fome. Hoje, vendendo balinha, porque o pai também vendia. Só que o que o menino fez? O pai, de manhã eles se levantavam, tomava café no Bom Prato, o menino ia para a escola, o pai ia vender balinha. Voltava, pegava o menino, eles iam no Bom Prato almoçar e voltava para casa com o menino. Aí o pai estava descansando para voltar para a rua, ele pegou as balinhas do pai e foi vender com o primo. Que foi nesse momento que nós pegamos ele. E aí o pensamento dele falou, hoje, meu pai vendendo balinha e eu ajudando meu pai conseguiu trocar o telhado de casa, eu tenho uma cama, e meu pai conseguiu acimentar o chão de casa, não chove mais dentro. Então olha o pensamento dele. Aí liguei para a escola, né, para ver a questão de escolar, o menino era assíduo, era um excelente aluno. Então, como abordar? Olha a situação. Ele já estava com o pensamento com 9 anos, feito que aquilo para ele, olha a mudança de vida que ele tinha. A realidade. Então, respondendo a sua pergunta, tem hora que a gente também se vê numa situação. Aí eu expliquei para ele, porque assim, a nossa fala sempre: lugar de criança não é na rua, você tem que estar estudando, você tem que estar brincando. Mas tem uns que consegue conciliar, né? Exatamente. Eu falei isso porque quando eu tinha 9 anos eu vendia alface na rua. E eu vendia alface para tentar ajudar a colocar uma vida melhor dentro de casa. E aí depois fui para o varejão, montar barraca na feira, mas eu nunca parei de estudar. Nunca. E eu fazia aquilo porque eu via que aquilo era a única maneira. Eu sou descendente de árabe e meu pai sempre disse o seguinte: ou você estuda muito, ou trabalha muito. Se conseguir fazer os dois, faça. Então, nós tivemos esse tipo de coisa dentro de casa. E quando eu faço uma pergunta como essa, é porque eu também não acredito que tem muitos ainda espalhados pelo Brasil que tem esse pensamento. Um pensamento de já virar um gestor, de se transformar em alguém, de criar e transformar a própria vida. Você está entendendo? Porque ele vê que está ali naquele dia a dia sem ter de onde tirar, e aí ver no trabalho uma oportunidade de melhorar. Não são todas, tá? A gente sabe que tem um monte de gente aí que... E tem outra coisa, né? Tem algumas questões que vêm por trás disso, né, Cacá? O aliciamento... Sim, aí sim. pode... Assim, olha, são 2 pontos, assim, e se fizer uma enquete isso na internet, você vai trazer até xingamentos. Por exemplo, muitas famílias compram pipoca para ajudar a família. Se você questionar, poxa, mas ele está vendendo ao invés de estar furtando e roubando. Então, olha como é delicado e de verdade, tem que ter cuidado com as palavras, porque a gente vive num país muito desigual. O nosso é uma lei excepcional, mas se o país fosse como uma Suíça, então, devido a essa desigualdade, você muitas vezes é utopia aplicar aquela lei como ela está lá. As leis existem, estão muito bem colocadas, mas e a prática disso aí?
Eu atendi recentemente com outros conselheiros num plantão, um menino de 16 anos vendendo trufa. E aí você vê o conhecimento dele, ele faz até curso de gastronomia. E aí você vai pegar aquilo lá, vai prejudicar a vida dele ou tentar fazer ele tipo assim, olha, você precisa de um adulto, você vai tentar fomentar isso de uma forma que não vai prejudicar o que já não está tão fácil. Então, não é simplesmente ir lá arrancar. Claro, tem casos e casos, contexto, tem o caso do aliciamento, que tem um crime por trás. Mas olha a condição do imediatismo que nós estamos economicamente falando. Tem famílias aí que não têm o que comer. Então, você vai lá, você vê ali que ele está tentando vender, porque não é para viver mesmo. Então, como que isso vai ser humano? Você vai ser apenas um pragmático detentor daquele código e não, vou cumprir a lei e bater na mesa. Ou você vai tentar conscientizar e fortalecer aquela família. E a fala da mãe desse menino, né, no caso da trufa, qual foi a fala dela para nós? Mas qual o problema? Eu sei onde ele está, sei o que ele está fazendo, e ele volta seguro para casa. Com o dinheiro que ele ganha, ele comprou o celular dele, ele paga o curso por irmão, paga o curso dele de chefe lá que eles faziam, né? É isso. Então, assim, olha o pensamento. Não é o ideal, mas a gente tem que, às vezes, pôr o pé no chão. O que nós temos hoje para melhorar? A gente não começa de cima para baixo. Acho que é assim, nós temos que evoluir. Então, assim, é claro que não é o ideal o jovem estar ali à noite num bar vendendo. Só que o que o Estado vai oferecer enquanto isso para ele não estar ali? Porque qualquer oferta não vai ser suficiente para cobrir o que ele já tem hoje. Então, não adianta vir aqui e falar bonito, não pode. Realmente, a lei fala que não pode, mas tá, vamos dar, então, mecanismos para melhorar isso aí, porque eu prefiro, de verdade, aqui é uma opinião particular minha, não sendo apenas como conselheiro, eu prefiro, de fato, ver um trabalho, mesmo que não perfeitamente, mas do que está ali realmente no crime. Então, vamos aprimorar isso, mas sem ser hipócritas também. Do bom senso, né? Exatamente. Humanos, né? Eduardo, essa fala sua aí me faz lembrar de uma discussão que houve um tempo atrás, que era o seguinte: os atores mirins, os cantores mirins, esse pessoal que está produzindo de alguma forma, são crianças que estão trabalhando, né? E daí como é que fica? Como que é visto? É uma outra realidade que sai dessa questão aí da pobreza e tudo mais, mas também é um trabalho infantil, né? Nesse caso, parece que tem leis específicas, direitos autorais, de imagem, que os responsáveis também. Então, tem algumas coisas, tem legislação pertinente. Então, aquele que faz o trabalho de teatro, da novela, é claro que também sem exposição. Dentro, né, do que nós estávamos falando, também existem as situações que são graves, né? Então, o papel do conselho, pelo que a gente está aprendendo aqui com vocês, eu acho isso relevante demais, saber que é a proteção da criança, do adolescente, e se qualquer pessoa na sociedade aí souber de alguma coisa que está acontecendo, qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer? Ela tem que chamar a polícia? Ela tem que chamar vocês? Como que é esse primeiro contato? Qual que é a primeira atitude a se tomar? Eu gostaria de saber. O primeiro ponto, aliás, um elimina o outro. Se estiver cometendo um crime, é a polícia que vai averiguar o crime e o conselho vai entrar ali como proteção. Então, nenhuma ocorrência que não for criminal, a polícia tem que estar lá. Qualquer denúncia. Agora, tem denúncias que não são de ordem criminal, são questões ali que você consegue, então vai acionar o plantão do conselho. Então são canais públicos como o Disque 100, o 153 da Guarda Municipal, né, os próprios telefones do Conselho Tutelar, né, tem mais um telefone, até o 90 da PM, porque qualquer agente público que receba uma demanda vai comunicar ao órgão competente. Eles vão entrar em contato conosco. Vão entrar em contato, mas qualquer notícia, crime, a polícia ela tem que ser chamada de qualquer forma, porque é um crime que está acontecendo. E o conselho conjuntamente vai ali e, se o caso precisar aplicar, ele vai aplicar a medida, porque quem contém o crime é a polícia. O conselho ele faz a proteção, afastando aquela criança do risco do adolescente que está ali naquela situação. Ele só aplica a medida de proteção para aquela criança ou adolescente. Então, né? Então, fica aí a informação, uma informação muito importante. Qualquer situação aí de vulnerabilidade, quase não sai aqui a palavra, né? Procurar aí os órgãos, né? Procurar aí o Conselho Tutelar, procurar a Polícia Militar e os demais órgãos aí para proteger, né, e cuidar dessa criança. Isso é fundamental. Olha só, o tempo ele passa voando quando a gente está falando de coisas tão relevantes e tão importantes. Eu já queria agradecer vocês aí pela presença, por atender prontamente o nosso convite. Foi um bate-papo aqui muito bom. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui também
estar aí absorvendo um monte de informação, tá? Então, Eu que mais uma agradeço. vez, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Vou deixar aqui um espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. João, o que você achou aí desse Cara, bate-papo eu de acho hoje? que a mensagem que fica aqui não é só proteger os nossos jovens, nossas crianças, né? Uhum. É você colocar para ela condições, né, de maiores crescimentos. E isso quem faz, eu acredito que quando o conselho tutelar vai até uma família, não depende só dele, né, alguma estratégia de mudança. Depende de toda uma sociedade, da família. Não adianta só a gente achar que estamos aqui com o conselho tutelar e que vai ser resolvido, que as coisas vão ser encaixadas. Exatamente. Eu acho que se a comunidade não caminhar junto, nada vai mudar. Então, eu acho que o melhor futuro que uma criança pode ter é um investimento, né, na educação, e aquelas crianças que têm interesse e que querem mudar de vida, basta elas seguirem no caminho da educação. Elas vão conseguir enxergar muitas oportunidades. Bom, vou deixar aqui o espaço para vocês fazerem aí as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Se tiver mais alguma coisa que vocês acham que faltou, que precisou falar, fiquem à vontade, tá? O espaço é de vocês. Eu gostaria de agradecer o convite, né, e a participação, de levar um pouquinho mais o conhecimento do que é o Conselho Tutelar. As pessoas não têm ideia, né, do nosso trabalho, Sim. do que realmente o Conselho faz, né? Lembrando sempre que ele é um órgão de proteção na garantias e direitos das crianças e adolescentes. E na dúvida, se é uma denúncia que cabe a nós ou não, entre em contato e aí a gente vai orientar. Muito bom, obrigado, André. Também queria agradecer o convite, acho que é muito importante passar esse conhecimento, expandir isso aí, para mostrar que a gente não é um vilão, pelo contrário, a gente é um parceiro da família, embora às vezes algumas medidas são mais duras, porque necessitaram daquela medida. A criança ela não pode estar exposta a uma situação iminente de risco ou minimamente correndo um risco até de vida. Então, o conselho está ali para proteger. E protegendo uma criança, está protegendo a família. Então, é uma questão de conscientização, expandir cada vez mais que nós estamos um aliado, a família que está dentro da lei, nós vamos promovendo a mais, e aquela que está um pouco fora, vamos tentar fazer ela voltar dentro. Então, aqui nós não somos um afastador de crianças, que coloquem pelo contrário, a ideia da lei é não colocar, são situações extremas e não é nem um pouco prazeroso, a gente não gosta de fazer isso, traz transtornos até emocionais para a gente, porque a gente mexe numa estrutura familiar e isso realmente é complicado. Mas estamos aí aguardando novos convites para aumentar esse conhecimento, nós somos parceiro e o que precisar estamos sempre à disposição, gente. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. A gente vai deixar todos os contatos aí na tela. Para quem quiser saber mais sobre o Conselho Tutelar, vai ficar todas aí a forma de os encontrar, tá bom? Também quero agradecer você que esteve conosco até aqui esse momento. Tenho certeza que você está levando aí um conteúdo de qualidade, como a gente sempre tem trazido aqui em todos os episódios. Lembrando que nós fazemos parte aqui do Evolução, Centro Tecnológico Educacional. Se você quiser evoluir na sua carreira, venha nos conhecer, tá bom? Nós estamos aqui na cidade de Sorocaba, na Rua Bulgária, número 72. Nós temos aqui cursos de graduação, pós-graduação, robótica, inteligência artificial, tudo que tem de mais moderno, nós estamos preparados para te atender, tá bom? Também quero aproveitar e pedir para você, que tem sempre acompanhado a gente, a se inscrever no nosso canal, para ficar ligado aí, né, em tudo que tem acontecido, em todos os vídeos que nós temos subido aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Aproveita para deixar também o seu comentário aqui embaixo, tá? Ativar o sininho aí de notificações, tá? E compartilhar com todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.